sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e com certeza você sabe que o nome das notas musicais é do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas você sabe por que elas têm esse nome e o que isso tem a ver com religião? Você sabia também que a nota Dó originalmente não tinha esse nome? E o motivo de em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, as notas musicais terem nomes de letras? Você sabe? Caso não conheça essa história, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, a música em si existe aí dentro da humanidade há muitos e muitos anos, né? Com arqueólogos aí encontrando evidências como peças de mais de 70 mil anos atrás que provavelmente foram utilizadas para ser usadas de tambores, sem contar aí pinturas rupestres de cerca aí de uns 60 mil anos atrás, que indicavam aí que algumas sociedades primitivas já faziam e tocavam flautas. Sendo esse, inclusive, aí o instrumento musical inteiro mesmo mais antigo já encontrado, que foi feito aí a partir de ossos de pássaros e que tem ali cerca de uns 30, 35 mil anos, tá? Ou seja, faz muito tempo que a gente gosta aí de uma musiquinha pra se divertir, né? Acontece que as notas musicais em si, da forma como a gente conhece hoje em dia, pelo menos aqui no Ocidente, já que existem outras formas de construção musical, surgiu lá na Grécia Antiga, com um nome bem conhecido da gente, que é o Pitágoras. Aquele do teorema mesmo. Isso porque foi ele aí o responsável por fazer as escalas que a gente utiliza até hoje. Descobrindo aí que ao pegar ali uma corda esticada em que faz algum som e dividir ela em algumas partes, como por exemplo pela metade, o som que ela vai fazer vai ser outro. E foi assim que começaram a ser determinados os sons que a gente utilizaria e tocaria ali nos instrumentos musicais. E como eu disse, eu tô falando do Ocidente, tá? E sim, nesse momento aí as notas musicais já ganharam nome, mas ainda estava bem longe de ser aí o famoso do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, sendo encontrados registros e ideias de peças musicais dessa época que utilizavam letras gregas para isso. Tipo alfa, beta, essas coisas mesmo. Inclusive sendo essa a inspiração para que alguns povos e países nomeassem as suas notas. E aí já respondendo uma das perguntas da introdução, alguns exemplos disso são os países de origem anglo-saxã, como Estados Unidos, Inglaterra e por aí vai. Com eles então utilizando letras do alfabeto, nesse caso não grego, né, para nomearem as suas notas. Com elas nesses lugares sendo conhecidas como A, B, C, D, E, F e G. Porém ainda tem mais uma diferença, já que eles não começam pela nota Dó como a gente, mas sim pelo Lá, que foi a primeira nota que foi definida pelo Pitágoras mesmo. Isso porque foi a partir dela que ele foi dividindo a corda e gerando outras notas, sendo ela então a base da afinação que a gente usa, uma espécie de nota mãe, já que é a partir dela que vieram também todas as escalas naturais. Então, por isso que ela é a primeira a aparecer. Assim então ficou o A é Lá, o B é o Si, o C é o Dó, o D o Ré, o E o Mi, o F o Fá e o G o Sol. Com isso, tendo apenas algumas pequenas diferenças em alguns países, como por exemplo os de origem germânica, como a Alemanha, já que lá o Si é o H e não o B. Isso porque o B é utilizado para definir as notas em bemol, que significa meio tom abaixo, para quem não sabe, tá? Mas enfim, eu contei tudo isso, mas ainda nada aí das notas musicais como a gente conhece aqui, né? Mas dizer isso tudo também é importante aqui para a história. Isso porque por muito tempo, principalmente na Europa, as notas eram conhecidas meio dessa forma, ou com algumas variações pequenas aí, mas sempre inspiradas aí nos gregos antigos e utilizando então letras do alfabeto para dar nome a elas. Porém, quando chegou ali no período da Idade Média, como a gente sabe, né, a Igreja Católica começou a ter um imenso poder sobre várias das sociedades de lá, inclusive fazendo leis, julgando cidadãos e uma série de outras coisas. E nesse momento aí, a questão da música foi assumindo cada vez mais importância entre os clérigos da época. Isso porque os monges tinham tempo e oportunidade para conhecer tudo que se sabia sobre música até aquele momento, principalmente por conta das bibliotecas que tinham nos mosteiros. E assim então a música foi ganhando cada vez mais importância dentro do cristianismo e da forma de se manifestar religiosamente. Com a música então de forma geral sendo utilizada aí mesmo para fins religiosos. E assim então a educação musical também passou a ter muita influência e domínio do cristianismo, sendo feitos então cantos sagrados e todas essas coisas. Um grande exemplo disso é o canto gregoriano, que surgiu justamente nesse período. Mais especificamente no século VII, acabou de certa forma ditando aí o que seria feito no futuro em músicas sacros cristãs. E é
justamente nesse meio aí que surgem também os novos nomes das notas musicais. Porém, alguns séculos depois, tá? Mais especificamente no século XI, e tem a ver com uma única música. Mas pessoal, pra gente chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito, gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, beleza? Bom, foi então com todo esse contexto que no século XI, um monge francês chamado Guido de Arezzo pensou em reorganizar esse sistema de nomes de notas musicais para facilitar no aprendizado de alunos de música e ao mesmo tempo para diminuir os erros de interpretação de peças musicais. Até porque nesse momento aí os cantos religiosos eram sempre cantados em latim, que não era a língua falada por eles. Sem contar que não existia ali ainda uma forma escrita de mostrar a melodia da música, com ela somente sendo mesmo falada de um para o outro, então as pessoas precisavam memorizar aquilo. Para fazer isso, então, ele decidiu utilizar alguma coisa que era comum às pessoas, que tivesse mesmo ali na cabeça de todos com facilidade. Tipo quando o professor na escola faz uma musiquinha para ajudar você a aprender ou memorizar alguma informação, sabe? Era mais ou menos isso que ele queria fazer. Então ele pegou um hino que era conhecido de todos por ser cantado aí nos louvores a São João Batista, pegou as frases iniciais dele, que nesse momento também era cantado em latim, e assim definiu os nomes das notas musicais. Para vocês entenderem, ó, a letra desse hino era o seguinte: Uti que antilax, ressonare fibris, mira gestorum, famulituorum, solve polluti, labi reatum, sancti Johannes. E talvez nesse momento vocês tenham estranhado aí umas 3 coisas, vai. A primeira delas, e mais clara, é que não tem dó, né? Com a primeira frase que aparece sendo a Uti que antilax, certo? Certo, nesse momento a nota dó realmente não tinha esse nome, mas era chamada de Uti, que é justamente aí as primeiras letras dessa frase. Com isso mudando só lá no século XVII, aí sim ela passou a se chamar dó. E o motivo para isso varia, tá? Mas o que é considerado é que a ideia era que era mesmo para facilitar a fala, já que falar Uti era meio difícil, né? Como eu disse, ninguém falava latim. E assim teria ganhado esse nome aí ou como uma homenagem ao Papa João Batista Doni, ou por ser as primeiras letras da palavra Dominus, que significa Senhor em latim. Não se sabe ali exatamente ao certo, tá? Sem contar que na França essa nota aí ainda continua sendo conhecida dessa forma, tá? As pessoas por lá chamam o dó de Uti ainda. Você conseguiria falar Uti, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si? Eu mesmo tive que dar uma treinada aqui. Outra coisa estranha é o Si, já que se você reparar também não tem Si na última frase aí do hino. Isso porque nesse caso aí eles decidiram não pegar ali as 2 primeiras letras da frase, mas sim as iniciais de cada palavra, que era Sancti Johannes, que significa justamente São João. Então acho que eles decidiram melhor colocar aí o nome do santo mesmo, né? E por último, a própria ordem das notas, né? Já que, como eu falei lá no começo, sempre foi considerado como sendo a primeira nota, a nota Lá, que foi o que deu origem aí tanto às outras notas como às próprias escalas. Porém, aqui começa com um Dó. Então fica a pergunta, né? Por que o som da nota Lá não ganhou o nome de Dó? Já que ela sempre foi a primeira, né? Lembra que uma das intenções aí do Guido de Arezzo era de facilitar o aprendizado dos alunos? Pois é, uma das hipóteses para isso é que ele tenha mudado essa ordem justamente com essa intenção, para também ali ajudar as pessoas a memorizarem todas as notas e as melodias. Até porque ele realmente estava empenhado nisso, tá? Já que foi também aí com essa mesma intenção que ele criou a chamada mão guidoniana. Lembram também que eu disse lá que nessa época aí as melodias eram faladas, né, ou cantadas de uma pessoa para outra? Pois é, foi então pensando nisso que ele criou uma técnica ali que utilizava as mãos para ensinar ali as pessoas, por exemplo, de um coral as melodias de uma canção ou de um hino. Assim ele virava ali as palmas das mãos para os alunos e cada articulação, cada nó dos dedos, né, era uma nota diferente, incluindo as oitavas e tudo mais. No final, esse sistema aí também acabou se popularizando e foi amplamente copiado e reproduzido pela Europa Ocidental, com ele se desenvolvendo com o tempo, isso até ali a criação da partitura, né, que é justamente uma forma escrita de fazer a mesma coisa, né, de falar tanto as notas como a melodia de uma música. Coisa que não tirou aí toda a importância do Guido de Arezzo, né, claro, que acabou se tornando aí uma figura extremamente importante para a música ocidental, justamente aí por ajudar a facilitar o aprendizado musical, além de, lógico, né, ter criado aí os nomes das notas como a gente conhece hoje em dia. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo é ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essa história, você sabia que era essa a origem dos nomes das notas musicais? Você sabia que em outros países elas eram chamadas de outras formas? Deixa aqui embaixo pra gente. Aqui do Sater deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!